Posso saudar a amada igreja com a paz do Senhor? Amém? Meus irmãos são felizes de estar aqui nessa noite, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria saber dos irmãos, os irmãos que são nordestinos, pernambucanos, né? Acho que aqui a maioria é recifense. Quando a gente está atribulado, meus irmãos, atribulado já é um termo meio de crente, né? Mas quando a gente está aflito, angustiado, aqui no Nordeste geralmente a gente diz que a gente está o quê? Eita glória! A gente está aperreado. Você sabia o que é que significa a palavra aperreado? Você já parou para pensar nisso? Aperreado vem da ideia de ser perseguido por cachorros. O cachorro em espanhol, eu não sei a pronúncia correta, mas é perro, né? E aí aperreado é a ideia de estar sendo o quê? Perseguido. Quem aí já teve essa experiência sabe que literalmente estar aperreado não é um momento muito tranquilo, não é verdade? Na verdade é um momento de desespero. E justamente essa palavra traz essa conotação de angústia, de desespero, de aflição. Então, quando nós, meus irmãos, estamos aperreados, brota geralmente em nosso coração um senso de urgência, um senso de, eu diria, sobrevivência. Quando a gente está, de fato, muito aperreado, em nosso coração vem esse senso de desespero, de urgência, de a gente se livrar daquilo que justamente está ocasionando essa aflição, esse medo, essa aflição. E é nesses momentos, meus irmãos, que muitas vezes a gente erra, amém? Como foi falado aqui já nessa noite, quando a gente toma uma atitude na hora do desespero, a gente não reflete muito e a gente acaba, movido pela emoção do momento, tomando atitudes que talvez possam ser erradas. Só que se nós pararmos para pensar um pouquinho, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela é uma batalha. Amém, meus irmãos? Ela é uma batalha. A fé cristã, ela é marcada por muitos momentos de aperreio. É só comigo, meus irmãos. Só que o autor aos Hebreus, que nós vamos estar meditando essa noite, ele vai mostrar que nesses momentos de aflição e angústia, nós devemos ter muito cuidado com o que nós vamos fazer ou o que nós desejamos fazer para nos livrarmos desses aperreios que estão relacionados com a fé, mas especificamente com a perseguição. Ele vai dizer que nós não podemos voltar atrás. Amém, meus irmãos? Vamos olhar com mais cuidado, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. A partir do verso 32. Todos acharam? Hebreus. Amém. Rodrigo está fazendo sinal ali que chegou. Hebreus capítulo 10, verso 32. Presta bastante atenção nessa leitura que nos diz nessa noite. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos, vocês foram expostos, né? A insultos e espancamentos. Em outras situações, né? Ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria
quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhe esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão dessa sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Amém, meus irmãos? A carta aos Hebreus, meus irmãos, eu diria que ela não é tanto uma carta tanto popular assim. Talvez porque ela não seja uma carta de uma mensagem talvez tão simples. Eu diria talvez de uma leitura tão simples, na verdade. Talvez seja porque a carta aos Hebreus ela tem algumas peculiaridades. A primeira delas, meus irmãos, é que nós não sabemos quem escreveu. Amém, meus irmãos? A gente sabe que foi alguém convertido do judaísmo, um judeu, alguém muito eloquente, porque a palavra, a carta ela é bastante eloquente, e também sabemos que não foi o apóstolo Paulo, porque, em comparação com as demais cartas de Paulo, ela é bastante diferente. Provavelmente foi Apolo, ou Silas, ou Barnabé. Como também, meus irmãos, nós não sabemos para quem especificamente esta carta foi escrita. O que sabemos é que foi para uma comunidade também de judeus convertidos ao cristianismo, e que depois de haverem se convertido ao cristianismo, passaram a sofrer muitos sofrimentos por causa da fé. E aí, o que a gente falou no início dessa pregação, acerca de estar aperreado. Não somente eles sofreram muito, mas esse sofrimento, ele persistiu ao longo do tempo, de tal forma que alguns irmãos daquela comunidade estavam pensando que tomaram a decisão errada. Imagine na visão deles, por exemplo, ele estava lá no judaísmo, tinha o seu sofrimento, mas dava para levar, e depois que ele se converte, o que é que acontece? As coisas pioram, os sofrimentos aumentam. Não somente agora o sofrimento e a perseguição vem por parte do Império Romano, mas agora os sofrimentos também vêm por parte dos próprios judeus que não se converteram. Dentro dessa perspectiva, dessa comunidade que está no seu limite, vamos dizer assim, da fé, este autor, ele escreve esta carta com o intuito, com o propósito, justamente de dizer àquela comunidade: fiquem firmes. Fiquem firmes. Não dá para retroceder. É daqui para frente. E ele faz isso, meus irmãos, usando basicamente duas estratégias. A primeira, ele vai alimentar a fé daqueles irmãos, demonstrar por A mais B de que o caminho que eles tomaram de progredir, podemos dizer assim, de avançar da fé judaica para a fé cristã, foi uma decisão correta. Ele vai mostrar que Cristo, ele é a maior e última revelação de Deus. Ele vai mostrar a superioridade da aliança em Cristo Jesus com relação à antiga aliança, ou à aliança mosaica. Então nós vamos ver, por exemplo, o autor aos Hebreus defendendo e demonstrando que Jesus, ele é maior que os profetas do Antigo Testamento. Na verdade, ele é o próprio conteúdo da profecia do Antigo Testamento. Vai mostrar que Jesus, ele era maior do que os anjos, porque a antiga aliança ela foi intermediada por anjos,
E o autor dos Hebreus está dizendo agora, essa revelação que ele traz é muito superior, porque é uma revelação que quem traz é o Deus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas só para os irmãos entenderem, é para demonstrar que o sacerdócio de Cristo ele é eterno. Ele não tem nem começo, nem tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai demonstrar que o sacrifício de Cristo, ele é extremamente superior aos sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício de animais. Ele vai dizer, aqueles sacrifícios, ele não tinha o poder de fato, perdoar pecados, mas o de Cristo, ele é eficaz para perdoar os nossos pecados. Então, a primeira estratégia do autor é isso, é mostrar que eles tomaram a decisão correta. Eles vieram para Cristo, eles estão no caminho certo. E a segunda estratégia, meus irmãos, é justamente mostrar que não há retorno. Eles vieram para o caminho certo e que não há o quê, meus irmãos? Retorno. Por quê? Ele vai constantemente mostrar que o retorno significa perdição. Voltar ou pensar em voltar atrás significa voltar ao pecado. E por isso está debaixo do juízo e da ira de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém, meus irmãos? Então ele vai fazer exortações de que não tem como voltar atrás. Em suma, meus irmãos, o que o autor aos Hebreus ele está do início ao fim da carta batendo e batendo é justamente que aqueles irmãos eles precisam perseverar. Eles precisam o quê, meus irmãos? Perseverar, mesmo debaixo de luta, de dor e de sofrimento. Por quê? Entenda aqui essa expressão. É como se ele estivesse mostrando, olha, se ficar, o bicho pega, se correr o bicho come. Se ficar é sofrimento, mas se voltar é perdição. Então eles precisam perseverar. E é justamente isso que ele está fazendo aqui no capítulo 10 que nós lemos, meus irmãos. Ele está mostrando aqui no capítulo 10, por exemplo, a partir do verso de número 26, que se eles derem para trás, se eles abandonarem Cristo, como eles estavam pensando, e talvez alguns de fato já tivessem feito isso, se eles abandonassem Cristo, o que restaria para eles é juízo. Acompanhe comigo o verso de número 26 do capítulo 10. Ele vai dizer assim, olha: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Porque o sacrifício que Deus proveu para a remissão dos pecados foi Cristo na cruz. Se eles rejeitam a Cristo, logo não tem o que, meus irmãos? Perdão. Não há perdão. 27. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Meus irmãos, aqui eu confesso aos irmãos que a linguagem desse autor ela é bastante vívida e ela de fato tem esse propósito de fato assustar. Ele está dizendo que o que resta é senão uma assustadora expectativa de fogo consumidor, um fogo julgador que consumirá os inimigos de Deus. 28. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Ele está dizendo àqueles irmãos: olha, vocês sabem que na lei, quem desprezasse a lei, ou seja, quem se rebelasse contra a lei de Moisés, qual era a sentença dessa pessoa? A morte, seria apedrejado.
no Antigo Testamento, no meio do povo de Deus, aqueles que se rebelassem contra Deus, desprezando a lei, a sentença era o quê, meus irmãos? A morte. Ele está dizendo agora, que dirá, qual será a punição de quem desprezar a Cristo e a salvação que ele traz? A ideia aqui que a condenação é o quê, meus irmãos? A condenação eterna. A condenação eterna. Agora os irmãos estão entendendo porque eu disse que não tem como voltar atrás. É daqui para frente. É isso que ele está dizendo para aqueles irmãos. Verso 30. Pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava algumas semanas atrás justamente pregando isso, de que Deus, o imaginário muitas vezes aí fora é de um Deus que é amor, e de fato Deus ele é o quê, meus irmãos? Amor. A questão é que Deus não é só amor. Ele é amor, mas ele também é o quê? Justiça. E o autor aos Hebreus vai dizer que ele é fogo consumidor. Diz que a mim, ele diz, né? Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ou seja, Deus também é um Deus de juízo, de condenação, de retribuição para com aqueles que o desprezam. E nessa perspectiva, meus irmãos, a partir do verso 31, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar, meus irmãos, que aqueles irmãos, eles precisam agora se lembrar do passado deles, de quando no início da fé, eles haviam suportado, desde já, perseguições. Imagine, meu irmão, você acabou de se converter, sair lá fora, você começa a ser perseguido. Essa foi a realidade daquela comunidade. Verso 32 ele diz, lembrem-se dos primeiros dias, quando foram o quê, meus irmãos? Iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Ele mostra, meus irmãos, que no passado, no início da fé, eles haviam sofrido perseguições, mas eles tinham permanecido firmes. Porém, preste atenção, essa firmeza do passado não pode ficar no passado. Essa firmeza do passado, ela precisa ser o quê, meus irmãos? Presente hoje. Ele está dizendo, muito bem, vocês resistiram à tentação de abandonar a fé no passado, mas vocês precisam continuar resistindo quando, meus irmãos? Hoje. É por isso, meus irmãos, que ele vai dizer, não abra mão dessa confiança. Veja a partir do verso 33 o que aqueles irmãos sofreram. Houve ocasião... Você está com a Bíblia aí, amém? Fique esperto, meu irmão. Se você não ficar esperto, você vai voar, amém? Verso 33. Houve ocasiões em que foram expostos, né, os irmãos, a insultos e a espancamentos. Quem aqui já foi espancado por causa da fé? Eu nunca. Mas aqueles irmãos foram. Então a gente começa a ver que não foi pouca coisa que aqueles irmãos sofreram, não. Insultado, talvez, alguns de nós, né? Mas insultado por causa da fé, você já foi? Alguém já lhe insultou pessoalmente porque você é crente? Já é mais difícil. Mas aqueles irmãos foram insultados, foram espancados. Alguns deles, meus irmãos, sofreram, verso 34, por exemplo, com prisões. Não somente eles foram presos, mas eles se associaram quando os seus irmãos também foram presos. Naquela época, meus irmãos, as prisões não eram como hoje. As prisões romanas eram muito parecidas com um calabouço. E os presos, eles dependiam dos familiares e amigos estarem ali levando comida, muitas vezes, uma roupa, porque era um lugar frio, um lugar inóspito. Não somente isso, o texto vai dizer que eles perderam os seus bens.
Era comum naquela época também eles serem expulsos das suas casas e ainda mais ser expulsos da cidade, com a mão na frente e outra atrás. Tudo isso porque eles eram o quê, meus irmãos? Crentes. E ele vai dizer, vocês não podem abrir mão dessa confiança hoje. Vocês fizeram isso no passado, crendo que vocês tinham uma superior herança, um firme fundamento lá no céu. Vocês agora, verso 35, não podem abrir mão dessa confiança. Lembrem-se da grande recompensa que vocês têm. Precisam, em suma, o que, meus irmãos? Eles precisam perseverar. Eles precisavam viver na perspectiva dessas promessas. E nessas promessas, eles deveriam o que, meus irmãos? Perseverar. Qual o nome disso? Fé. Isso que é fé. Isso que é viver pela fé. Viver pela fé, meus irmãos, é viver mesmo em meio aos sofrimentos, não tendo perspectiva de melhora, e você continuar o quê, meus irmãos? Crendo. Crendo no invisível. Crendo nas promessas futuras. Crendo que um dia Cristo raiará nas nuvens com poder e grande glória. É isso que significa ter fé. Essa, na verdade, como nós vamos ver, é a grande prova da fé. Então, para reforçar toda essa ideia, meus irmãos, versos 37 e 38, ele cita justamente dois textos. O primeiro, verso 37, ele diz, pois em breve, aquele que há de vir virá e não tardará. Uma clara alusão ao que, meus irmãos? A volta de Cristo. Ele está dizendo, a volta de Cristo, ela é certa, ele virá, e ela é o que, meus irmãos? Iminente, ou seja, ele não tarda. Ele está dizendo que isso pode ser a qualquer momento. Então ele está dizendo, se fie nessa esperança, confie nessa promessa de que aquele que há de vir virá e não tardará. E quando ele vier, aí sim, ele vai acabar com toda a dor e sofrimento. Apocalipse vai dizer que ele enxugará dos nossos olhos toda, mas até lá, perseverem. Persevere. E o verso 38 ele diz, o texto que eu já citei, meu justo lá de Abacuque, mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se agradará dele. Deus está dizendo, olhe, viva de forma fiel, nessa expectativa, porque se você retroceder, Deus diz, eu não me agrado deles. E para terminar, verso 39, meus irmãos, parece que o autor dos Hebreus, ele finalmente dá uma aliviada, né? Porque foi lapada em cima de lapada, agora ele deixa o povo respirar no verso 39, dizendo, olha, eu acredito que vocês não são daqueles que retrocedem. Os irmãos, já imaginam, né? Amém. Amém. Porque depois de tanta lapada, aí ele diz, não, mas nós, verso 39, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição. Somos, porém, pessoas de fé para a preservação da alma. Amém, meus irmãos? Quantos são desses também aqui? Você está firme? Você está firmado? Amém, meus irmãos. Que ensinos, meus irmãos, a gente pode extrair dessa rápida exposição da palavra de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, é que o desafio da fé, ele é contínuo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ela está dormindo. Diga a ela assim, o desafio da fé é contínuo. O desafio da fé, ele não para não, meus irmãos. Não tem como parar. Você creu até agora, amém? Para chegar no céu, você precisa continuar crendo. Se você crê a sua vida toda, no final, nem tá, não vou, nem não, né? Perdeu. Chorou, né? Chorou. O pastor, meus irmãos, nesses domingos, ele está, alguns domingos atrás, ele está expondo o livro de Apocalipse, né? E eu achei muito interessante que ele disse
que a credencial do crente no livro de Apocalipse era o quê, meus irmãos? Quem lembra? Oh, glória, tem crente. A perseguição. A perseguição é a credencial, é a prova de que alguém é crente no livro de Apocalipse. Eu diria, meus irmãos, que na carta aos Hebreus, a prova, a credencial do crente verdadeiro é justamente o quê, meus irmãos? A perseverança. Como se identifica um crente verdadeiro através da carta aos Hebreus? É se ele o quê, meus irmãos? Persevera. Se ele vai até o fim. Se ele vai até o fim. O desafio da fé, meus irmãos, é continuar sendo firme, mesmo em meio aos sofrimentos. Você tem sofrido, meu irmão? É interessante e de assustar, muitas vezes, a fragilidade da fé de alguns, que se coloca, meus irmãos, muitas vezes, desafios na sua vida, que não são nem, eu estava meditando nesse sentido, e que não são nem opostos à fé diretamente, como foi dessa comunidade. Aqui a comunidade eram oposições diretas à fé, ou seja, abandone a fé, não seja crente, não se associe com a crente. E eles o que, meus irmãos? E o autor dos Hebreus está dizendo, olhe, não retroceda. E muitas vezes, meus irmãos, por muito menos, alguns têm abandonado a fé, abandonado o convívio da igreja. Vou deixar Deus, vou deixar a igreja. Às vezes são motivos, meus irmãos, relacionados, por exemplo, com quando Deus não faz o que a pessoa quer. A pessoa quer muito algo, aí Deus vai e não permite. Aí o que a pessoa faz? Biquinho, né? Eu lembrei agora da minha filha. Quando ela está triste, ela faz assim, faz um biquinho. Muitas vezes a gente faz biquinho para Deus, meus irmãos. Mas isso não é motivo para o quê, meus irmãos? A gente abandonar. Isso não é nada, meus irmãos. Deus não me deu o que eu queria. Amém. Vamos em frente. Sigamos. Ou senão, quando Deus permite algo que nós não queríamos, talvez a quebra de um relacionamento, talvez um luto, alguém perto, alguém querido que morre, e muitos pensam nesse momento, Deus não existe. Ei, Deus existe. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meu irmão, o povo estava sendo perseguido, insultado, espoliado, preso. E o outro ainda diz, e o autor dos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que eles ainda nem chegaram ao máximo da perseguição. Porque qual é o máximo da perseguição? A morte. Porém, Jesus, mesmo na morte, meus irmãos, Jesus ele vai dizer, por exemplo, na carta a Esmirna, ele vai dizer o quê? Ser fiel até... Deus não espera nada menos de nós. Que dirá outros motivos, meus irmãos? Você está firme? Você está firme? Amém. Esse é o limite da perseverança, a morte. Ser fiel até a morte. Então, meus irmãos, o desafio da fé é continuar crente, é continuar firme, mesmo em meio aos sofrimentos, e ainda sem uma perspectiva exata de quando esses sofrimentos vão terminar. Alguém sabe como vai ser a volta de Cristo? Não. Alguém sabe o dia que você vai descansar? Descansar aqui, um eufemismo para a morte. Alguém sabe o dia da sua morte? Não. Então nós não temos a perspectiva, porque quando a gente sabe, não, daqui a um mês isso vai acabar, isso é um incentivo, né? Daqui a 2 semanas, daqui a algumas horas, isso vai motivando, mas a gente não sabe quando os sofrimentos plenamente vão terminar. E aí é onde entra justamente o que, meus irmãos? A perseverança. A perseverança, que é fruto da fé. Você, meu irmão, olhe para cá. Você já conseguiu ficar firme diante de uma aprovação, amém? Quem já ficou firme depois diante de uma aprovação?
Glória a Deus, parabéns. A questão, meus irmãos, é quando essa provação, ela perdura. E perdura, e perdura, e parece que não tem fim. Ou se não, quando uma provação, ela vem, depois vai. Aí depois ela vem de novo. Aí depois ela vai. Aí adivinha o que acontece? Ela vem de novo. E você faz, Senhor, de novo. É justamente isso. É isso que significa perseverar. Não adianta, olhe para cá. Não adianta ter sido firme no passado e não ser hoje. Não adianta. Você precisa ser o quê, meus irmãos? Perseverante. Você precisa ser perseverante. A questão é agora, nós vamos para a nossa segunda aplicação. Como é que a gente se torna perseverante? Presbítero, eu já entendi que eu preciso ser perseverante, mesmo em meus sofrimentos, mesmo não tendo perspectiva do fim, da minha angústia, do meu aperreio. Eu preciso, mas como eu me torno perseverante? Deixa eu te dizer, meu irmão, não tem fórmula mágica. Você vai precisar, meu irmão, na vida real, no caso concreto, pôr em prática, exercer perseverança. Adivinha como é que Deus faz isso, meu irmão? Nessas horas, me lembra muito essa forma de Deus agir conosco. Ele parece muito assim como, muitas vezes, os pais, né? Os pais raiz de antigamente, ensinavam os seus filhos a aprender a nadar. Como é que fazia para o menino aprender a nadar? Joga ele aonde? Na água. Ele vai se desesperar, vai... Mas o que? O pai está aonde? De perto. Está ali, vendo qual o limite. O limite é se afogar, ele não vai deixar, né? Então, meus irmãos, Deus, meus irmãos, muitas vezes, Ele vai nos jogar na água, porque o intuito dele é justamente o quê, meus irmãos? Nos fazer perseverar. É por isso que muitas vezes a gente fica, meu Deus, essa situação não acaba, não acaba. O que é que Deus está fazendo? Fique firme, aprenda a ser perseverante. Num linguajar moderno, né? Resiliente. A perseverança só cresce, meus irmãos, em meio às situações que exigem ela. É como um músculo, meus irmãos, que ele só vai crescer se você o quê, meu irmão? Exercitar. Se você levar ele ao extremo do esforço. Então Deus vai... Eita, glória a Deus, né? Deixa eu dar uma boa notícia. Deus vai te colocar no fogo. Depois ele tira. Depois adivinha, ele coloca de novo. Depois ele tira. E a cada experiência de provação e de alívio, provação e alívio, o que é que vai acontecendo com você, meu irmão? Você vai enrijecendo. Você vai se tornando um crente mais maduro, mais disposto, mais firme. Não se preocupe, Deus sabe o limite. O intuito de Deus não é te destruir, mas o intuito de Deus é o quê, meu irmão? Te fortalecer. Ô, meu irmão, o intuito de Deus não... Deixa eu te estragar os seus... Não sei se você tinha essas perspectivas. O intuito de Deus não é te fazer feliz, nem a mim feliz nessa vida, não, meus irmãos. O intuito de Deus é nos fazer semelhantes a Cristo e nos salvar. Aleluia. Esse é o bem supremo, meus irmãos, que Romanos capítulo 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que bem é esse, meu irmão? É a nossa salvação eterna. Aí nesse processo, meu irmão, Deus usa tudo. Deus usa tudo, meus irmãos. Eu fico às vezes meditando, meus irmãos, olhando para a minha própria vida, meus irmãos. Deus, ele não tem pena de nos quebrar, não, meus irmãos. Ele quebra. Mas ele é o oleiro, ele sabe
Ele sabe refazer. Mas dói, meus irmãos. Deus, mas dói, mas é para o nosso bem. É o nosso bem supremo, meus irmãos. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente acha que mas Deus, Ele é bom. Até quando ele faz aquilo que a gente não quer. Deus está sendo o quê, meus irmãos? Bom. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos cuida de nós. Porque o seu objetivo, conforme diz Hebreus 12:10, é fazer com que nós sejamos participantes da sua santidade. Meus irmãos, Deus tem objetivos supremos, muito maiores do que os nossos sonhos e desejos nessa vida. São passageiros, fugazes. Ei, os caminhos de Deus são o quê, meus irmãos? Muito mais altos. Acompanhe comigo Hebreus 12, rapidamente. Hebreus 12:10. Ele vai dizer isso. Hebreus 12:4, né, quando ele fala que o limite da provação é a morte, afinal ainda não chegaram a arriscar vida na luta contra o pecado. E agora 12:10 ele vai dizer: pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que, meus irmãos, sejamos participantes de sua santidade. Sabe qual é o objetivo de Deus com o seu povo? É que você seja o quê, meu irmão? Santo. Deus está mais preocupado em que você seja o quê, meu irmão? Santo. Mesmo que por alguns momentos você fique triste. Mesmo que por alguns momentos você derrame algumas lágrimas. Mesmo que por alguns momentos você fique com o beicinho e chore. Ei, Deus tem propósitos maiores. Às vezes, por exemplo, a criança, né, ela não entende quando a gente corrige ela. Mas você, como pai, você sabe que está fazendo aquilo para o quê? Para o bem dela. Assim é Deus conosco, Wellington. Assim é Deus conosco. Como também, meus irmãos, além, meus irmãos, de Deus... Deixa eu só voltar aqui. Além de Deus nos fazer perseverantes, nos colocando no fogo, Ele também vai nos orientar, o autor aos Hebreus, que tem algo que nos ajuda a sermos também perseverantes, além da prova e da situação do caso concreto. Ele diz, meus irmãos, que é manter uma perspectiva correta e acertada acerca da vida. O que é que você espera da sua vida? Quais são as suas grandes ansiedades nesta vida? O autor aos Hebreus ele está dizendo, olha, tira o foco daqui e coloca o foco aonde? Lá em cima, lá no alto. Ele está dizendo, se você mantiver esse foco nas coisas celestes, nas promessas, no que há de vir virá e não tardará, ele está dizendo que você consegue o quê? Ser mais perseverante. Você consegue ser mais perseverante. Por quê? A sua perspectiva será de que a vida não acaba aqui. Então, se eu perco meus bens, se eu perco minha própria vida, isso não é o quê? O fim. Isso não é o fim. O que estamos vivendo aqui nessa vida, meus irmãos, é fugaz, é passageiro. Na linguagem, meus irmãos, de Salomão, é o que, meus irmãos? Vaidade. Glória a Deus. Tem crente, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, meus irmãos, que eles suportaram serem espoliados, justamente como nós lemos, porque eles tinham em vista bens superiores e duráveis na vida eterna. Ele manda os hebreus lembrarem justamente da recompensa futura. Ele faz alusão à volta de Cristo. Ou seja, meus irmãos, precisamos ter uma perspectiva espiritual acerca da vida.
Eu não estou dizendo que você vai ser displicente com as suas obrigações aqui nesta vida, como pai, como marido, como mulher, como mãe. Não. Mas você deve ter o foco, olhar para tudo isso sob a perspectiva de que existe algo a mais, algo além, algo que está por vir. Ou seja, focar nos resultados futuros, nos fortalece em meio aos sofrimentos presentes. É mais ou menos assim, meu irmão. Imagine que você está estudando para um concurso, por exemplo, concurso público. Então, qual é o sofrimento do concurseiro? Estudar. Ele tem que estudar, ele tem que abrir mão do seu tempo, muitas vezes de lazer. Mas o que é que ajuda ele a perseverar? É justamente o foco aonde? No resultado, aonde ele quer chegar. O autor dos Hebreus está dizendo a mesma coisa. Nessa vida você vai sofrer, você vai precisar abrir mão muitas vezes de algumas coisas por causa da sua fé. Mas ele está dizendo, mantenha o seu foco aonde? Lá na recompensa. Na recompensa, meu irmão. Tira o olho daqui, meu irmão. Bota o olho lá na frente. Na recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Não abra mão dos seus momentos com Deus. Isso fortalece essa perspectiva espiritual. Então não abra mão dos seus momentos com Deus. Por exemplo, oração e leitura da palavra. Que isso seja uma prioridade do seu tempo. Não abra mão de momentos de culto. Pelo menos uma vez na semana, meu irmão. Não abra mão de congregar. Porque isso fortalece essas perspectivas espirituais. Quanto mais distante das coisas de Deus, meus irmãos, mais o seu foco fica aqui nessa vida e nas ansiedades desta vida. É necessário reajustar o nosso foco, porque ele constantemente, naturalmente, ele desregula, ele desfoca. Então a gente precisa estar sempre focando. É por isso que ele vai dizer no capítulo 10 mesmo, olha aí o verso 25. Olha o que ele diz aí, Hebreus 10, verso 25, ele vai trazer justamente essa ideia de congregar. Ele vai dizer, e não deixemos o que, meus irmãos? De nos congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, deixa eu ver se é isso mesmo, se a memória não falhou. Antes encorajemo-nos mutuamente, sobretudo, até que aquele dia chegue. Que dia é esse, meus irmãos? A volta de Cristo. É o que eu estou fazendo aqui hoje, meu irmão. Estou lhe encorajando. E ele diz que isso não deve ser somente por parte da liderança, mas ele diz, esse encorajamento, ele precisa ser o quê, meus irmãos? Mútuo. É o marido encorajando a mulher encorajando o marido. É os pais encorajando os filhos encorajando. É os amigos encorajando uns aos outros. Porque a gente precisa se fortalecer, meus irmãos. Quando a gente congrega, a gente se fortalece. Porque o grande dia está chegando. E a gente precisa estar firme até o fim. A gente vai precisar um dos outros, meu irmão, para chegar lá, meus irmãos. Uma última palavra, meus irmãos, para nós encerrarmos. Uma palavra evangelística. Uma palavra, talvez você aqui que ainda não é crente, mas está aqui nessa noite. Preste atenção. Esse texto nos aponta para um terrível juízo vindouro. É isso que ele está falando aqui. Há um terrível... E aí, se os irmãos do louvor quiserem já ir chegando. Há um juízo terrível, certo e iminente. Olhe para cá, eu vou dizer mais uma vez. Há um terrível juízo, certo e iminente. Para todos aqueles que se mantiverem impenitentes. O que, significa a palavra impenitente? É que não quer se arrepender.
Há um juízo. Não importa se um dia você foi crente, se você nunca foi crente. Ei, se você não se arrepender, o juízo é certo, terrível, e ele é iminente. Se Deus, meus irmãos, não poupa o seu povo, ou seja, aqueles que abandonam a fé, aqueles, meus irmãos, que o desprezam depois de ser crente, imagine quem nunca quis saber dele. Por isso essa palavra é para você hoje. Essa palavra é para você hoje. Então, meu irmão, a mensagem é a mesma. Para desviados e não crentes. E para os crentes não se desviarem. Amém, meus irmãos? A mensagem é o quê? Se arrependa. Se arrependa. Para os crentes é persevere. Mas se você não está na condição de crente, firmado em Cristo Jesus, a mensagem nessa noite para você é: se arrependa. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua dureza de coração. Arrependa-se desse sentimento que você tem de não querer muito saber de Deus, de não querer ter muito compromisso. Ei, Deus quer você perto, Deus quer você por inteiro. Por isso, meu irmão, não sei qual é a sua situação nesta noite. Se arrependa, corra para Cristo e receba perdão. Foi para isso que Cristo veio, meus irmãos. Ele veio para tomar o nosso lugar de pecado. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Quando Ele disse na cruz do Calvário, está consumado, Ele está dizendo que o sacrifício dele ali foi pleno, completo e perfeito. E esse sacrifício, sim, ele é poderoso para perdoar pecados.